Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. A minha entrevistada de hoje será Samantha Pineda, que é advogada especializada em direito ambiental e é palestrante internacional em eventos da ONU, da Organização das Nações Unidas, como, por exemplo, circuitos urbanos, COP26, e é habilitada como coordenadora de gestão ambiental pela DGQ da Alemanha. É professora de Direito Ambiental no MBA da FGV de São Paulo e de Brasília, no INSPER em São Paulo, na Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul e no Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio da Faculdade CNA Brasília. Além de tudo isso, ainda é sócia fundadora do Pineda e CRAN, Sociedade e Advogados, que é um escritório especializado em direito socioambiental com atuação nacional e internacional. E o tema da nossa entrevista será o papel do Brasil na COP27. Samantha, seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado por aceitar meu convite. Divino, é um prazer estar aqui com você de novo. A gente já conversou outras vezes. Peço desculpas, eu estou sempre em trânsito, mas eu quero atender, quero passar as informações, porque o pessoal fica se perguntando, mas o que eu tenho a ver com essas COPs, né? COP27, mudança climática, eu estou aqui na minha vida, e aí a gente quer atender de qualquer lugar mesmo. Eu sei que você está no aeroporto agora, está em trânsito, mas eu te agradeço imensamente por atender o meu convite. Com todo esse currículo que eu falei, com tudo isso que você faz, ainda sobra algum tempo para você? Sobra, não. Se a gente não cuidar dos outros aspectos da vida, né, o pessoal, a saúde, o espírito, a gente não dá conta de fazer tudo isso não, Divino. Se não tiver Deus na frente, a gente não dá conta. Com certeza absoluta. Samantha, nós vamos falar de COP. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo não têm muita noção do que é essa tal de COP26, COP27, essa coisa tão complicada de meio ambiente. O que é essa COP? Olha, falando aqui, que eu falo sempre assim, né? A gente quer que a Dona Maria entenda o que a gente está falando, mesmo que ela nunca tenha nem ouvido falar. COP é uma conferência internacional, mundial, na verdade, que discute as mudanças climáticas. A gente está vendo que o mundo não é mais o mesmo, né? A gente tem aí frios muito severos, calor muito intenso, secas, chuva fora de época e completamente desregulada. E os cientistas começaram a ver que isso tinha alguma participação, alguma influência do ser humano, do desenvolvimento humano. E a ONU, aqui no Brasil, na Rio 92, criou a UNFCCC, que é a União das Nações Unidas, né, para as mudanças climáticas, para o desafio das mudanças climáticas. E desde então, foi criada em 92, começou em 95 as conferências das partes, que são os países que fazem parte dessa união. Por isso que a gente já está na COP27. Durante 3 anos, nós não tivemos COP. Nós tivemos um ano de pandemia, foi 2020, não teve COP, e tivemos 2 anos antes de começarem esses encontros, que não tivemos COP. Depois disso, nós tivemos todos os anos, por isso que a gente já passou agora em novembro pela COP27, para discutir o que os países podem fazer para melhorar as mudanças climáticas, já que o ser humano, né, depois de muito estudo, se chegou à conclusão que o ser humano tem sim influência nisso, principalmente por queima de combustível fóssil. E aqui vamos falar carvão, petróleo, gás, que são as principais fontes de energia dos países. Então, energia elétrica de transporte, energia para aquecimento das casas, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, eles queimam combustível fóssil para gerar energia. E o Brasil, diferentemente, a nossa energia, a matriz energética nossa é quase toda limpa. Para a geração de energia elétrica, por exemplo, é hidrelétrica, né? Isso não queima combustível fóssil. Então, em emissão dos gases que causam esse aquecimento global, o Brasil está lá com menos de 3% de emissão, enquanto que China, Estados Unidos e União Europeia passam de 70% dessas emissões,
E esses países, Divino, precisam fazer alguma coisa, compensar o Brasil e outros países que não poluem tanto, porque a gente também sofre com as mudanças climáticas. Os efeitos, as consequências chegam para todo mundo, mesmo para aquele que não polui, né? Pois é, você falou de 3% para o Brasil, mas a impressão que dá é que o Brasil polui 100%, porque todo mundo, todos esses que você citou aí, só fica o tempo inteiro cobrando da gente. A impressão que eu tenho é que eles cobram, mas não fazem a parte deles. É mais ou menos isso ou não? É totalmente isso, Divino. Para você ter ideia, nós não temos só COP de clima, né? A conferência, ela serve para as mudanças climáticas, mas nós tivemos agora em Montreal, acabou anteontem, aí nessa semana passada, a COP da biodiversidade, que discute a perda de biodiversidade no planeta, e isso também causa problemas, porque biodiversidade é tudo aquilo que a gente usa. A natureza, os ecossistemas, os organismos, animais, vegetais, enfim. E, de novo, o Brasil tem grande parte da sua biodiversidade preservada, os outros países têm menos de biodiversidade, só que o que ficou tratado nessa COP aí da biodiversidade? Que vai se fazer um acordo de cuidar, de preservar 30% da biodiversidade no planeta, só que a meta é global. Aí o Brasil, que tem 80% da sua biodiversidade, frente aos Estados Unidos, que tem 15%, a gente supre a falta deles. Isso para mim está completamente errado. Então, para eles, o país desenvolvido, que já polui muito, que emite gás de efeito estufa, que ele tem muito a perder com esses cuidados ambientais. E aí ele fica jogando nas costas do Brasil, porque é um interesse, né, Divino? São países que têm interesses próprios de desenvolvimento, de economia, de cuidar da sua população, e acaba sobrando para a gente, que faz a nossa lição de casa, né? E a gente acaba passando por vilão aí nessa história. Samanta, você participou de todos os dias dessa 20ª Conferência Mundial do Clima, que é a COP27, que se encerrou no mês passado, né? Ela aconteceu no Egito. Você acha que ela atingiu o objetivo de ser a COP da implementação? Definitivamente não. Vamos lá, para a gente de novo, né? Para ficar bem inteligível, para que as pessoas entendam a gravidade disso, Divino. Quando entrou em vigor o primeiro protocolo, que era para todos os países cumprirem as suas obrigações ambientais, foi o protocolo de Kyoto. Ele entrou em vigor em 2004. Ficou tratado o seguinte: os países que mais poluíram vão pagar, vão constituir um fundo para os países que menos poluíram se desenvolverem também, mas sem poluição. É uma compensação, né? Então, quando a gente fala em acordo de clima, a gente sempre fala em compensação, quem mais poluiu pagar para quem não polui. A gente fala em adaptação, esses países que mais poluíram têm que arcar com algumas consequências do que já existe, já temos mudanças climáticas acontecendo. Então, o que seria uma adaptação? Por exemplo, desenvolver uma soja que seja resistente à seca. Essas pesquisas deviam ser financiadas pelos países que mais poluíram. E se fala em implementação. O Acordo de Paris, ele quer o quê? A conferência, essas conferências das partes, eles querem que a gente não só pare de emitir gás de efeito estufa, que a gente se desenvolva de outro jeito, gerando energia de combustíveis não fósseis, né, de fontes limpas, mas também precisa tirar carbono da atmosfera. E essa retirada de carbono da atmosfera e criar um mercado para isso é que é a implementação. Então a gente fala de compensação, de adaptação e de implementação. Implementar é fazer com que esses países paguem, façam essa transferência de recurso e de tecnologia para os outros países, os que mais poluíram para os que menos poluíram. E essa COP27 era a COP da implementação, porque a COP passada, 26, que foi em Glasgow, na Escócia, ela criou os mecanismos de mercado de carbono, que é a ferramenta que a gente usa para transferir esses recursos, né? Eu compro de quem menos emite o carbono que eu estou emitindo. Então, eu consigo equilibrar essa balança. Esse mercado foi regulamentado no ano passado, na COP26, e essa era para ser a COP da implementação, ou seja, o dinheiro era para vir para a mesa. Esses fundos que eram para estar hoje em 200 bilhões de dólares, estão em 500 milhões. Muitos ficaram de colocar dinheiro, não colocaram, principalmente União Europeia e Estados Unidos, que tinham que colocar um vulto maior, não colocaram todo o dinheiro que deveriam. E ficou por isso mesmo. E aí criaram mais um fundo, que é o Fundo de Perdas e Danos, que é para implementar daqui 2 anos, e quem garante para a gente que o dinheiro vem? Então não foi uma boa COP.
não atingiu os objetivos, não foi a COP da implementação, porque o recurso para financiar a gente, que tem que desenvolver bioeconomia para acabar com o desmatamento ilegal da Amazônia, que tem que desenvolver fontes alternativas de renda para essas pessoas, que tem que financiar a pesquisa, esse dinheiro não está na mesa, Divino. Então, infelizmente, não foi a COP da implementação. Samantha, não é muito blá 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 provocação, não? Completamente. Você sabe que muitos memes, né? Estamos na era dos memes, tudo vira meme. E a gente viu muitos memes nessa Copa de um monte de jatinhos chegando, porque vários chefes de Estado foram nos seus jatinhos, emitindo muito gás de efeito estufa, porque quando você queima querosene de aviação, você está emitindo gás de efeito estufa. E o meme era o seguinte: tá aqui um monte de líderes que foram de jatinho para mandar você andar de bicicleta. Então foi muito, eu entendo que tem muita conversa para pouca ação. Eu acho que quem vai implementar isso, Divino, é a iniciativa privada, porque a gente vê por um outro lado, saindo da obrigação dos países, mas partindo para o que a gente vê no Brasil, por exemplo, a CNI, a CNA, né, a Confederação Nacional da Nossa Indústria, a Confederação da Agricultura, o próprio SEBRAE, levando pequenos empresários que já nascem sustentáveis aqui no Brasil, que produzem energia solar, energia eólica, bioenergia. Tem fazendeiro que transforma o esterco do boi e do porco em combustível para o seu trator. Então, a gente, do ponto de vista de pesquisa, de inovação, de tecnologia, de implementação, o Brasil está dando show. Esse blá 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 é dos países, mas o empresariado, a iniciativa privada está fazendo a sua parte, Divino. Pois é, por que você acha que não houve uma definição de medidas para essa redução de gases de efeito estufa por esses países? Quer dizer, se eles estão cobrando tanto, o que falta para eles se adiantarem nessas medidas? Divino, são interesses próprios. Os países que vieram se justificar, porque nem todos se justificaram de não estarem contribuindo com o fundo, eles falaram em pandemia e na guerra da Rússia com a Ucrânia. Pandemia no sentido de que a economia do mundo retrocedeu, houve uma recessão, temos inflação no mundo todo e, de fato, houve um impacto gerado na economia por conta da pandemia. E a guerra, ela trouxe duas crises, né? A crise alimentar, tanto a Rússia quanto a Ucrânia são grandes produtores de grãos, e é da onde a gente trazia, inclusive, o nosso fertilizante. Tivemos uma alta do preço do fertilizante, o próprio valor, o custo de produção no Brasil aumentou, e também uma crise energética, porque a própria Rússia era a maior fornecedora, por exemplo, de gás para a Alemanha. A Alemanha, neste inverno, vai passar um perrengue aí, porque não vai ter o gás russo para aquecer as casas dos alemães, eles vão se aquecer a lenha. Então, eles tiveram que buscar investimentos que não estavam previstos e acabaram emitindo mais gases de efeito estufa na sua produção de energia com combustível fóssil. É o exemplo da China, que é a maior emissora. É o exemplo dos Estados Unidos, onde o Joe Biden, quando ele assumiu, ele falou assim: não vou mais licenciar petrolíferas em áreas públicas. No meio da guerra, ele voltou atrás, falou: eu vou licenciar esse ano de novo e tal. Então, o que os países dizem é que eles precisam investir dentro para daí poder colocar dinheiro fora. Só que é uma política ruim, porque eles pensam que eles estão colocando dinheiro fora, mas quando a gente olha para o planeta, esse é o convite das Nações Unidas. Esse é o convite de quem busca essa meta, né? Vamos nos olhar como humanidade, como planeta. Não existe lado de fora. Não existe fora de fronteira. Não existe fronteira. Então, ou a gente se olha como planeta, que estamos enfrentando como raça humana, como espécie, uma crise, e a gente se dá a mão, e quem pode mais? Porque eles podem mais com dinheiro, mas quem que pode mais com sequestro de gás de efeito estufa? É o Brasil. Quem que pode mais com produção de energia limpa? É o Brasil. Quem que pode mais com produção de alimento sustentável? É o Brasil. Então, é uma resistência que não faz sentido, viu, Divino? Você conhece uma expressão muito usada no interior, que é farinha pouca, meu pirão primeiro? Exatamente. Puxar a brasa para minha sardinha. É isso aí. É o que eles estão fazendo. Então, quando olha na hora de botar o dinheiro na mesa, eles sempre assumem compromissos nessas COPs para daqui 2 anos, para daqui 3 anos. E aí? É o próximo governo, e quando chega na hora, o fundo não está lá.
Então eu tô bem cética, viu, Divino? Não tô muito acreditando nas COPs mais, viu? Se você tivesse que fazer uma leitura desse evento, que leitura seria essa? Seria uma leitura de ganho social. Foi um evento na África, continente africano, a gente estava no Egito. Não foi no Cairo, foi em Sharm el-Sheikh, era uma cidade secundária, então eles tiveram que preparar a cidade para o evento. Se olhou bastante para a questão de quem já está sofrendo com isso e criou-se o Fundo de Perdas e Danos. Então foi uma COP de ganhos sociais, mas foi uma COP de retrocesso ambiental. Voltaram a produzir energia fóssil, não constituíram os fundos que deveriam e não colocaram na mesa tudo que devia colocar para implementar o acordo climático. Acho que foi retrocesso. Com tudo isso de negativo que você colocou, existem pontos positivos? Olha, a iniciativa privada, ela se movimenta muito nessas conferências. Então a gente percebe, o pessoal de tecnologia está voando baixo, assim, está criando... É o que eu falei, a gente tem até a própria indústria automobilística que estava lá presente mostrando seus motores a hidrogênio, a motor elétrico, próprio biocombustível, quando a gente vê o Brasil gerando biocombustível de cana, de soja, das oleaginosas fazendo biodiesel e fazendo combustível, né, a bioenergia vindo de fonte orgânica, o bagaço da cana, o esterco do animal. Eu acho que o ganho é a iniciativa privada desenvolvendo tecnologias limpas, se propondo a se desenvolver de um jeito diferente, colocando ESG, essas letrinhas estão na moda, né? Colocando como fator agregado do seu produto, o produto ser sustentável. Então a COP acaba implementando indiretamente uma redução de emissão por conta da iniciativa privada. Você falou dessas letrinhas que estão na moda, como o ESG, por exemplo. Isso não é muito modismo, não? De jeito nenhum. ESG, para o pessoal que não sabe, aqui no Brasil é ASG, né? O ambiental, social e a governança. Um negócio, a gente não pode ser hipócrita, né? O negócio nasce para dar lucro. Ninguém abre uma empresa para ser bonitinho. A gente cria negócio para dar lucro. Mas o lucro hoje, ele não é mais bem visto nem pelo consumidor e nem pelo investidor como um lucro a qualquer custo. Essas empresas precisam gerar bem social, melhorar o seu entorno de onde elas estão instaladas, promover a inclusão, colocar mulheres, pessoas negras com deficiência para trabalhar efetivamente, dar voz a idosos, né? E também dar lucro. Então esse lucro precisa olhar para a questão social e precisa olhar para a questão ambiental. Não dá para ser uma indústria poluente sem uma compensação, sem uma alternativa tecnológica mais limpa. Não acho que é modismo, eu acho que é irreversível. Não vai mais ter empresa que não seja ESG. Samantha, a indústria brasileira esteve muito presente lá, participou ativamente. E o agronegócio participou da mesma forma que a indústria ou não? O agro esteve sim. Teve a COP, a própria conferência, ela é dividida em dias temáticos. Então teve Dia da Mulher, teve Dia da Indústria, teve Dia do Agro. E no Dia do Agro, muitas empresas, indústrias e produtores brasileiros estiveram mostrando e o Brasil, falar uma curiosidade aqui, Divino, o Brasil tinha 3 estandes lá. O estande oficial do Brasil, onde as iniciativas eram mostradas pelas entidades oficiais, mas tinham 2 outros, que eram dos governadores da Amazônia, e o Hub, que é da sociedade civil organizada, das ONGs, enfim, da comunidade indígena, que não se sentia acolhida pelo o estande oficial. E nos 3 estandes nós tivemos debate sobre agro. Agricultura regenerativa, agricultura de baixo carbono, nosso programa ABC é um sucesso. Nós estamos indo para o ABC+, agora, né, que são mais 10 anos, e a gente pode ver que isso não é uma coisa de governo, isso é uma coisa de Estado. O ABC tem 10 anos, está indo para mais 10 anos com metas super diferenciadas, inclusive com relação à energia e formas de produção. A Embrapa super presente, mostrando integração lavoura-pecuária-floresta, mostrando rotatividade de cultivos, formas de fixação de carbono no solo por fixação de nitrogênio e de fixação de carbono exatamente pela rotação de cultura. Tirou a cana, plantou amendoim, fez a rotação com pasto. Então o Brasil,
embora politicamente eu acho que seja uma perda o Brasil ter 3 stands num evento desse, porque diplomaticamente não é assim que funciona, né? Eu acho que o Brasil ele é bem visto pela iniciativa privada do mundo, o empresariado, os fundos, percebem que o Brasil está super envolvido nas questões ambientais, desenvolvendo soluções, oferecendo para o mundo alimento com baixa emissão de carbono e com baixo impacto ambiental, fibra e energia. A única coisinha que o Brasil tem que resolver, Divino, é a questão de desmatamento ilegal da Amazônia. Isso é muito mal visto lá fora. Quando a gente tenta mostrar algumas coisas positivas do Brasil, a primeira pergunta que se faz, mas e a Amazônia? E eu não vi, por parte desse novo governo ainda, um planejamento inteligente de biodesenvolvimento, de desenvolvimento com valorização de quem está lá, titulação, desenvolvimento de bioeconomia. Então a gente precisa cuidar desse aspecto. Mas no restante, o agro está muito bem visto lá fora. A gente mudou, viu? Das últimas 3 COPs, essa COP foi uma COP muito interessante para o agro. Essa notícia é boa, eu gostei. Agora, essa divisão que você disse, ela representa aquilo que está acontecendo no Brasil, que o Brasil está completamente dividido nesse momento. Como é que o resto do mundo, os outros países que passavam por ali, como é que eles viam essa divisão? Divino, é engraçado porque, assim, embora o governo anterior tenha levado muitos números positivos, economia fechando no azul, superávit de balança comercial, crescimento do país frente a uma recessão depois de 2 anos de pandemia, enfim, embora tenha acontecido muita amostra positiva de números pelo governo atual, o governo do presidente eleito Lula, ele tem uma simpatia, porque o Lula tem essa malemolência, esse jeitinho, né? Então ele é muito bem quisto pelas autoridades internacionais. Eu fico um pouco desconfiada, porque como você já falou, né? Quando a farinha é pouca que venha para o meu pirão, se isso não reverte, por exemplo, em vantagens para esses países, porque o governo Lula, apesar de ser mais simpático com a diplomacia e ser mais diplomático de fato com as tratativas, ele é muito condescendente com interesses que não são nossos, né? Manda dinheiro para fora, abre mão de coisas, aceita lá um dinheirinho que vem para o Fundo Amazônia em troca de um pouco de gestão dessa Amazônia por parte desse país de fora. Então, por mais que tenham visto de uma forma boa essa troca de governo e essa participação do Brasil, eu penso que na diplomacia fica um pouco desorganizado. Eu acho que é difícil de se entender isso lá fora. Outra coisa, um presidente recém-eleito ir até a COP falando como se fosse o presidente do país já em exercício, ficou um negócio meio estranho. E depois ainda começam os ruídos de que não se falou no palco oficial, mas num palco paralelo. Quer dizer, tudo isso acaba, eu acho que criando mais divisão ainda. Vamos, esclarecer aqui. Teve bastante diz que me disse, mas o Lula foi convidado pelo stand dos governadores da Amazônia, não pela organização oficial do evento, que eles convidam os representantes de Estado, e Lula não era representante do Estado ainda, assim como será a partir de 1º de janeiro. Ele já foi diplomado, mas não tomou posse. Ele foi convidado pelos governadores. Ele falou num espaço, sim, oficial. Era uma sala oficial lá da COP, mas não era a plenária onde falam os chefes de Estado e os que são convidados pela organização oficial. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem foi lá alugar uma salinha para falar, nem foi na plenária oficial, porque não é o chefe de Estado efetivamente, né? Bom, só para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, a pergunta que fica é o seguinte: qual foi então o papel do Brasil nessa COP? Olha, o papel do Brasil nessa COP, Divino, foi de mostrar que pode ser a solução para problemas de alimento, de fibra e de energia. O Brasil ele consegue produzir de forma sustentável e ele pode ser uma solução de fonte energética para as indústrias do mundo. Venham produzir no Brasil. A pegada aqui é outra, a energia aqui é limpa e vocês vão fazer um bem social. Se vocês não querem colocar dinheiro, tragam suas indústrias para nós.
né? Então, eu acho que o Brasil deu bem esse recado, dizendo que a nossa fonte energética está à disposição, que o nosso agro sustentável alimenta o planeta, a gente produz para 1 bilhão de pessoas, e que nós estamos à disposição para, com sustentabilidade, produzir ainda mais. Acho que esse foi o papel do Brasil. Samanta, parabéns por tudo isso que você trouxe de informação pra gente, foi muito bom, você falou muito fácil, todo mundo entendeu. Essa é a ideia. Tenho certeza que agora o pessoal está entendendo mais o que é a COP, qual a função do Brasil nisso tudo. Feliz Natal para você, um Natal abençoado, um ano novo maravilhoso, muito melhor do que esse ano novo, do que esse ano que está terminando agora. Amém. E um bom voo também daqui a pouco, né? Daqui a pouco nós estamos aí, o negócio não vai passar assim tão rápido. Obrigado, grande abraço para você. Obrigada, tchau. Gente, a minha entrevistada de hoje foi a Samanta Pineda, advogada especializada em direito ambiental, e nós falamos sobre o papel do Brasil na COP27. Siga @agroeprosa no Instagram. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Desfrute desse espaço para ficar por dentro de todas as novidades do agro no Brasil e no mundo. O podcast é um oferecimento da Goiás Fazendas, investimentos inteligentes e um universo fértil de oportunidades. O programa de hoje fica por aqui, mas voltamos amanhã com conteúdo especializado e muita parceria, pois se o assunto é agro, é sempre uma boa prosa. Até lá!